Até quando pretende esconder a verdade sob esse chale, Lady Isolde? Ou vai me dizer que esse volume em seu ventre é apenas um truque da luz? A voz do Duque Cedric Vallemont era como um trovão, cortando o silêncio da capela. Isolde sentiu o sangue congelar. Ela apertou o tecido contra o corpo com desespero, tentando esmagar o segredo que a destruiria. O homem que ela deveria odiar estava a um passo de descobrir que carregava, em silêncio, o herdeiro da casa inimiga. A chuva batia contra os vitrais da capela com uma insistência que parecia ecoar o tumulto no coração de Lady Isolde Ravenshade. Cada gota que escorria pelo vidro colorido desenhava caminhos sinuosos, como lágrimas intermináveis descendo uma face invisível. Ela permanecia imóvel no banco de carvalho polido pelo tempo, os dedos entrelaçados sobre o colo com força excessiva, tentando controlar a respiração que insistia em falhar. O ar carregava o cheiro denso de cera de abelha derretida, misturado ao aroma terroso de madeira úmida pela tempestade. Uma combinação que sempre lhe trouxera conforto nos momentos de angústia. Mas naquela tarde plúmbea de outubro, com o céu pesado como chumbo fundido, nada conseguia acalmar o turbilhão que crescia dentro dela. Literal e figurativamente. Aos 22 anos, Isolde aprendera que a dignidade era a única moeda que uma mulher de sua posição poderia preservar quando tudo o mais lhe fosse arrancado. Vira isso acontecer com sua própria mãe, anos atrás, quando escândalos fabricados pela corte transformaram uma mulher respeitável em sombra de si mesma. Jurou que nunca permitiria que o mesmo lhe acontecesse. Construíra uma armadura invisível de compostura impecável, de respostas sempre medidas, de sorrisos que nunca revelavam demais. Porém, enquanto ajustava pela 10ª vez o chale de lã grossa sobre os ombros, sentindo o tecido áspero contra a pele sensível, compreendeu o peso inegável da verdade. Havia segredos que o corpo não conseguia guardar para sempre. Havia realidades que transbordavam, que exigiam espaço, que se recusavam a permanecer ocultas. Estava grávida. A palavra ecoava em sua mente como sino distante, carregando consigo todo o peso de consequências inimagináveis. Não era apenas uma vida se formando em silêncio dentro dela, célula após célula, construindo um futuro que ela jamais planejara. Era a sentença social que se aproximava como maré inevitável, lenta mas implacável, pronta para engolir tudo que ela conhecia. A descoberta viera 3 semanas antes, confirmada não por médico algum, mas pela ausência mensal que se tornara impossível de ignorar e pela náusea matinal que a forçava a acordar antes mesmo do canto do galo, quando a casa ainda dormia no silêncio pré-amanhecer. Isolde escondera tudo com maestria digna de uma atriz consumada. Vestidos mais amplos cuidadosamente selecionados de seus baús esquecidos, refeições tomadas estrategicamente em seus aposentos sob a alegação de enxaquecas persistentes, sorrisos cuidadosamente ensaiados diante dos espelhos de prata até que parecessem naturais o suficiente para enganar olhares desconfiados. Suas criadas foram afastadas sob pretextos elaborados, substituídas por uma única dama de companhia idosa e surda o suficiente para não perceber mudanças sutis. Cada manhã, Isolde amarrava o corpete com dedos trêmulos, apertando até que a respiração ficasse difícil, mas a silhueta permanecesse intacta. Evitava espelhos de corpo inteiro. Caminhava sempre com chales estrategicamente posicionados. Sentava-se com postura estudada que disfarçava qualquer curva reveladora. Mas o tempo era um adversário implacável, indiferente aos esforços humanos de controle. A curva discreta que surgira como sugestão gentil começava a se afirmar com determinação crescente, desafiando até os corpetes mais estrategicamente amarrados, até os vestidos mais generosamente cortados. Semana após semana, a verdade se tornava mais difícil de ocultar,
mais pesada de carregar sozinha. O que tornava tudo ainda mais perigoso era a identidade do pai. Não era apenas um escândalo, era uma traição aos olhos de sua própria casa. O som de passos ecoando sobre o mármore frio a arrancou violentamente de seus pensamentos. Não eram passos apressados ou hesitantes, mas aqueles marcados por confiança absoluta, por alguém acostumado a caminhar por corredores alheios como se fossem próprios. Isolde ergueu o olhar lentamente, resistindo ao impulso de fugir, e sentiu todo o ar escapar de seus pulmões de uma só vez. Duque Cédric Vallemont atravessava o corredor lateral da capela com aquela presença magnética que parecia alterar não apenas a densidade do ar, mas a própria gravidade do ambiente. Alto, facilmente ultrapassando 6 pés, de ombros largos e postura militar sob o casaco de montaria de couro negro ainda úmido e brilhante pela chuva torrencial lá fora. Ele possuía uma beleza severa e aristocrática que nunca dependera de sorrisos encantadores ou gentilezas vazias para causar impacto. Era o tipo de homem que desenhistas retratavam em perfil, todo ângulos marcados e linhas definidas. O maxilar quadrado carregava 2 dias de barba escura. Os cabelos negros como asa de corvo estavam ligeiramente desalinhados pelo vento. E os olhos, aqueles olhos cinzentos como tempestade de inverno, fixaram-se nela com uma intensidade penetrante que fez Isolde desejar ardentemente desaparecer entre as sombras dançantes das colunas góticas. Mas ela permaneceu, porque fugir seria admitir que havia algo para esconder. A rivalidade entre as casas Vallemont e Ravenshad remontava a 3 gerações de conflitos amargos e ressentimentos cultivados como vinhas venenosas. Começara com uma disputa territorial sobre terras fronteiriças ricas em minério de ferro, evoluíra para acusações mútuas de traição durante guerras civis e cristalizara-se em orgulhos feridos que nenhuma das partes estava disposta a cicatrizar. Casamentos arranjados entre as famílias foram impedidos por pais inflexíveis, alianças comerciais sabotadas por ambos os lados, filhos criados desde o berço para ver a outra casa como inimigo natural. Tudo aquilo que transformava famílias nobres em adversários perpétuos, transmitido de geração em geração como herança maldita. E, no entanto, 6 meses antes, durante um baile mascarado, promovido pelo Marquês de Ashford, em território cuidadosamente neutro, Isolde e Cédric haviam compartilhado algo que nenhum dos dois planejara nem poderia ter previsto. Protegidos pelo anonimato das máscaras venezianas elaboradas, haviam conversado durante horas em um terraço vazio, banhado por luar, descobrindo afinidades impossíveis entre inimigos declarados. 3 horas de conversas roubadas sobre literatura, filosofia, as hipocrisias da nobreza. E então, quando as máscaras finalmente caíram e ambos perceberam com quem haviam estado, em vez de recuar, algo mais profundo os impeliu adiante. Uma noite que ambos juraram solenemente esquecer ao amanhecer, enterrar sob camadas de negação e dever. Uma noite que agora se recusava a permanecer enterrada. Ela não esquecera, e agora carregava a prova viva daquele erro, ou daquele momento de fraqueza inebriante, dependendo de como escolhesse encarar. Cédric parou exatamente a 3 passos dela, mantendo aquela distância que a etiqueta exigia entre pessoas de posições comparáveis. Não fez a reverência protocolar que seria apropriada. Não ofereceu o sorriso cortês que lubrificava interações sociais entre a nobreza. Apenas a observou com aquela atenção perturbadora e absolutamente focada, que parecia penetrar além das múltiplas camadas de seda, linho e lã, além do decoro cuidadosamente cultivado, direto até o âmago de segredos que ela tentava desesperadamente proteger. Lady Ravenshade
disse ele finalmente, e sua voz grave reverberou suavemente entre as paredes de pedra antiga da capela, carregando aquele timbre que ela recordara em sonhos involuntários durante meses. Não esperava encontrá-la aqui, especialmente em uma tarde como esta. Isolde sentiu seu coração tropeçar no ritmo, mas manteve a expressão cuidadosamente neutra, máscara que praticara incontáveis vezes diante do espelho. Tampouco eu esperava companhia, Vossa Graça, respondeu ela, cada palavra medida e ponderada, mantendo o tom neutro e educado apesar do coração que insistia em disparar contra as costelas como pássaro enjaulado. A capela costuma ser refúgio silencioso para a contemplação. Contemplação, repetiu ele, e havia algo na forma como pronunciou a palavra, quase como questionamento, que fez os pelos da nuca dela se eriçarem. Ou fuga, ela piscou, momentaneamente desarmada pela franqueza brutal. Não estou fugindo de nada. Não estava sugerindo que estivesse, disse Cedric, dando um passo lateral como se fosse educadamente seguir em frente e deixá-la em paz. Mas então parou, como se algo invisível o ancorasse ali contra sua própria vontade. Seus olhos cinzentos desceram brevemente, apenas uma fração de segundo, mas o suficiente para capturar o chale de lã que ela segurava com força excessiva e reveladora sobre o ventre. O gesto era tão sutil que qualquer observador casual não perceberia. Mas Cedric Vallemont não era observador casual. Era homem treinado desde criança para ler linguagem corporal, detectar mentiras, identificar fraquezas. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas Isolde sentiu como se ele tivesse lido páginas inteiras de segredos escritos em tinta invisível sobre sua pele. Quando seus olhos voltaram ao rosto dela, algo havia mudado. Uma compreensão silenciosa, ainda não verbalizada, mas palpável como fumaça entre eles. Está diferente, comentou Cedric calmamente, voltando o olhar penetrante para o rosto dela, estudando cada detalhe como quem examina pintura complexa. Desde a última vez que nos vimos, Isolde forçou um sorriso leve, praticado, que não alcançava os olhos. O outono sempre me deixa mais pálida. A falta de sol, suponho. Não me refiro apenas à palidez, disse ele, e algo em seu tom baixo e controlado fez o ar entre eles vibrar com tensão não pronunciada, carregada de subentendidos perigosos. Refiro-me à forma como evita meu olhar, a maneira como posiciona as mãos, aos seus ombros tensos, como se estivesse se defendendo de ataque invisível. Você nunca foi do tipo que recua de confrontos, Isolde. Sempre enfrentou tudo de frente. O uso de seu primeiro nome, sem o título protetor de Lady, foi como tocar pele nua diretamente. Íntimo demais, perigoso demais. Ela deveria ter desviado. Deveria ter murmurado uma desculpa educada e partido. Mas havia algo na franqueza dele que desarmava suas defesas mais cuidadosamente construídas. Talvez tenha aprendido que certos confrontos não valem o preço, respondeu, erguendo o queixo. Cedric estreitou os olhos levemente, mas não com raiva. Havia curiosidade ali, misturada com algo que ela não conseguia decifrar. Ou talvez tenha algo a esconder, disse ele em voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. O mundo de Isolde pareceu inclinar-se. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair. Naquele instante, com a chuva tamborilando incessante e a luz fraca das velas dançando nas paredes, percebeu que sua armadura de dignidade tinha rachaduras. E Cedric Vallemont acabara de encontrar a maior delas. Os dias seguintes foram uma sucessão meticulosa de evitações calculadas e mentiras brancas cuidadosamente tecidas.
Isolde reduziu suas aparições públicas a um mínimo absoluto, alegando enxaquecas persistentes, que a luz intensa do dia apenas agravava, além de um cansaço sazonal que parecia ter se instalado em seus ossos como frio de inverno. Sua tia, Lady Margot Ravenshade, uma mulher já marcada pelas próprias desilusões da vida, aceitou as desculpas sem questionar profundamente. Afinal, a sobrinha sempre fora uma presença discreta e introspectiva, preferindo a companhia silenciosa das bibliotecas empoeiradas aos salões de baile ruidosos, onde a nobreza exibia suas plumagens sociais. Isolde passava as tardes trancada em seu quarto, costurando vestidos cada vez mais amplos, estudando ângulos em espelhos, praticando expressões faciais que não revelassem nada. As noites eram piores. Deitada na escuridão, sentia a criança se movendo, ainda sutilmente, mas ali, indiscutivelmente ali, e se perguntava que tipo de futuro poderia oferecer a alguém que o mundo já condenara antes mesmo de nascer. Mas o destino, parecia, tinha planos próprios que não pediam sua permissão ou aprovação. A carta chegou em uma manhã particularmente cinzenta, quando a neblina cobria os campos como mortalha espessa e fria. Foi trazida por um mensageiro montado em um cavalo negro lustroso, que ostentava orgulhosamente o brasão Valemon bordado em fios de prata sobre o peito de sua libré verde escura. Isolde a recebeu com mãos, que começaram a tremer, assim que reconheceu o selo de cera vermelha carimbado com um emblema inconfundível. Um corvo segurando um ramo de carvalho. Dispensou a criada que aguardava por instrução. Trancou-se em seus aposentos. Quebrou o selo com dedos que pareciam ter esquecido como obedecer ordens simples. E leu. A mensagem era curta, escrita com caligrafia firme, elegante e masculina que não desperdiçava floreios desnecessários. Lady Ravenshade, solicito respeitosamente sua presença na abadia Greystone, amanhã ao meio-dia. Há questões de interesse mútuo que requerem discussão privada longe de olhares e ouvidos curiosos. Asseguro-lhe que sua reputação será preservada com todos os cuidados apropriados. Confio em sua discrição, tanto quanto espero que confie na minha. Duque Cedric Valemon. Isolde leu 3 vezes, depois 4, procurando ameaças ocultas nas entrelinhas, segundas intenções veladas por cortesia formal, armadilhas disfarçadas de convites respeitosos. Não encontrou nada além da formalidade cortês e inflexível típica da nobreza e da impossibilidade prática e socialmente perigosa de recusar. Ignorar um convite direto de um duque seria não apenas grosseiramente rude, mas levantaria suspeitas ainda mais prejudiciais do que aceitar. Na manhã seguinte, Isolde acordou antes do amanhecer, incapaz de continuar dormindo enquanto a ansiedade martelava em seu peito como tambor de guerra distante. Vestiu-se com cuidado meticuloso que beirava o obsessivo, cada decisão ponderada como se sua vida dependesse dela. E talvez dependesse. Escolheu um vestido de lã azul marinha profunda, com corte império, que começava logo abaixo do busto. Uma moda que havia caído parcialmente em desuso, mas que servia perfeitamente seus propósitos de camuflagem. O tecido de qualidade superior caía em pregas generosas que disfarçavam magistralmente a curva ainda discreta, mas inegavelmente presente de seu ventre. Por baixo, um corpete de estrutura leve que não comprimia excessivamente. Por cima, um casaco ajustado nos ombros, mas folgado na cintura. E, finalmente, uma capa de viagem de lã espessa forrada com seda, que adicionava mais uma camada de proteção contra olhares perscrutadores. Prendeu os cabelos castanhos compridos em um coque baixo e severo na nuca, sem um único cacho solto que pudesse sugerir frivolidade ou coqueteria. Nenhum adorno além de brincos simples de pérola que pertenceram à sua mãe. Nenhuma joia chamativa que atraísse atenção desnecessária.
Nada que pudesse sugerir vaidade ou preocupação com aparência. Queria parecer exatamente o que alegava ser. Uma dama realizando uma visita formal. Nada mais, nada menos. A abadia Greystone ficava a 1 hora de carruagem através de estradas rurais que serpenteavam por colinas cobertas de carvalhos centenários e campos onde o trigo já havia sido colhido, deixando apenas restolho dourado sob o céu cinzento. O trajeto pareceu simultaneamente eterno e instantâneo. Cada solavanco da carruagem nas pedras irregulares do caminho, fazendo seu estômago revirar desconfortavelmente. A propriedade surgiu finalmente no horizonte como visão de outro século, erguida sobre uma colina suave, rodeada por muros de pedra cobertos de era que haviam testemunhado séculos de história. A abadia original datava de tempos medievais, construída por monges beneditinos, que buscavam isolamento para oração e contemplação. Ao longo dos séculos, fora expandida, reformada, secularizada, até tornar-se o que era agora, território neutro por acordo tácito entre as grandes casas, um espaço sagrado onde acordos discretos podiam ser firmados longe dos olhares curiosos e línguas afiadas da corte. Quando Isolde finalmente desceu da carruagem, o ar gelado e cortante de novembro penetrou imediatamente através de todas as suas camadas de tecido, cortando-lhe a face exposta como lâminas invisíveis de gelo. Ela puxou a capa mais apertada contra o corpo, menos contra o frio e mais como gesto instintivo de proteção, e seguiu com pernas ligeiramente trêmulas o criado de libré impecável que a esperava pacientemente na entrada principal em arco gótico. Cedric a aguardava na biblioteca, uma sala ampla dominada por estantes que subiam até o teto abobadado. Uma lareira crepitava do lado oposto, preenchendo o ambiente com calor e o aroma de madeira queimando. Ele estava de pé, junto a uma das janelas altas, as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para os jardins cobertos de névoa. Quando a porta se fechou atrás dela, ele se virou. "Agradeço por ter vindo", disse Cedric, fazendo um gesto discreto para que ela se aproximasse. "Dificilmente poderia recusar", respondeu Isolde, mantendo distância segura. "Embora confesse curiosidade sobre esses interesses mútuos que menciona." Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou com aquela intensidade que fazia a pele dela formigar. "Posso ser direto?" perguntou ele. "Prefiro que seja." Cedric caminhou lentamente até uma das poltronas próximas à lareira e fez sinal para que ela se sentasse na outra. Isolde hesitou, mas obedeceu. A proximidade era desconcertante. "Há 3 semanas, você evita qualquer evento onde possamos nos encontrar", começou ele, a voz calma, mas firme. "Há 2 semanas, seus vestidos mudaram. Há 1 semana, vi sua criada comprando ervas específicas no mercado. Ervas que mulheres em sua condição costumam usar para náuseas." O sangue de Isolde gelou. "Vossa Graça está me vigiando?" "Estou prestando atenção", corrigiu ele. "E antes que negue, permita-me poupar-nos de mentiras desnecessárias. Sei que está grávida, Isolde." Ouvir o próprio nome nos lábios dele, sem títulos ou formalidades, era como receber um golpe. Ela apertou as mãos sobre o colo, lutando para manter a compostura. "Isso não é assunto seu", disse ela, a voz mais fraca do que pretendia. "É, se a criança for minha." O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. Isolde podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas. Podia sentir o calor da lareira subindo por suas bochechas. Podia ver, nos olhos cinzentos de Cedric, que ele já sabia a resposta. "Não vim aqui para ser interrogada", disse ela, começando a se levantar. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para detê-la com um gesto. "Vim para oferecer proteção", disse Cedric, e havia algo em sua voz que a fez parar. "Não condenação. Proteção."
Isolde o encarou, procurando sinais de armadilha ou manipulação. Encontrou apenas seriedade. Por quê? Perguntou ela, genuinamente confusa. Nossas casas são rivais. Um escândalo desses poderia destruir qualquer chance de reconciliação. Por que arriscaria sua reputação? Cedric inclinou-se levemente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A postura era menos formal, mais humana. Porque aquela noite não foi um erro para mim, disse ele, e a honestidade brutal em suas palavras a desarmou completamente. Foi uma decisão consciente de alguém que encontrou, pela primeira vez em anos, uma conversa que valia mais do que jogos políticos. Isolde sentiu algo apertar em seu peito. Não era amor, ainda não, mas era reconhecimento. A mesma sensação que a perseguira desde aquele baile mascarado. E agora? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. O que propõe? Que não enfrente isso sozinha, respondeu Cedric. Que me permita assumir a responsabilidade que é minha, não como obrigação, mas como escolha. Ela queria acreditar. Queria se permitir o luxo de confiar, mas anos de decepções e jogos de poder a haviam ensinado a ser cautelosa. E o que ganha com isso? Pressionou. Homens como você não fazem ofertas sem esperar algo em troca. Cedric sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno e triste. Ganharia a chance de não repetir os erros de meu pai, disse ele. Ele construiu um império de aparências vazias e morreu sozinho, cercado de títulos que não significavam nada. Não quero esse legado. A sinceridade daquelas palavras penetrou as defesas de Isolde como água, encontrando fissuras em pedra. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de meses de segredo finalmente encontrando alguém disposto a compartilhá-lo. Eu não sei se posso confiar em você, admitiu ela, abrindo os olhos novamente. Então permita que eu prove, respondeu Cedric, estendendo a mão aberta entre eles. Não era um comando, era um convite. Isolde olhou para aquela mão por longos segundos. Forte, marcada por pequenas cicatrizes que contavam histórias de um homem que não vivia apenas entre papéis e salões. Então, lenta e deliberadamente, colocou sua própria mão sobre a dele. O toque foi simples, mas naquele momento selou algo mais profundo do que qualquer contrato formal poderia. A decisão de permanecer na abadia Greystone por alguns dias foi tomada com pragmatismo. Cedric argumentou que seria mais seguro para Isolde evitar os olhares atentos da corte enquanto planejavam os próximos passos. Ela concordou, embora soubesse que cada dia ali aumentava o risco de boatos. Os aposentos que lhe foram oferecidos eram mais do que confortáveis. Eram quase luxuosos para uma propriedade que pretendia ser neutra e austera. Uma suíte ampla na ala leste, decorada em tons de azul suave e dourado discreto, com móveis de madeira escura polida até brilhar como espelho. As janelas altas e arqueadas davam para um jardim de inverno meticulosamente mantido, agora coberto de geada que brilhava sob o luar como cristais espalhados por mão divina. Uma lareira de mármore dominava uma parede já acesa e crepitante, preenchendo o ambiente com calor bem-vindo e o aroma reconfortante de madeira queimando. A primeira noite foi tranquila, ou tão tranquila quanto poderia ser, considerando as circunstâncias. Isolde dormiu fitfully, acordando várias vezes com a sensação estranha de estar em território inimigo, mesmo sabendo que estava tecnicamente segura. A segunda noite, porém, foi substancialmente menos cooperativa com seus planos de descanso reparador. Acordou abruptamente perto das 3 da manhã, arrancada do sono por uma dor aguda e persistente no baixo ventre que a fez dobrar-se instintivamente sobre si mesma. Não era insuportável, não era o tipo de dor que gritava emergência médica imediata, mas era persistente o suficiente para impedi-la de relaxar, de respirar profundamente, de voltar ao sono que seu corpo exausto desesperadamente precisava. Era como cãibra muscular,
mas mais profunda, mais insistente, acompanhada de uma pressão desconfortável que ela não conseguia identificar como normal ou preocupante. Tentou as técnicas que conhecia. Caminhou lentamente pelo quarto, mãos apoiadas no baixo das costas, tentando encontrar uma posição que aliviasse. Preparou chá com as ervas medicinais que sua criada havia discretamente empacotado. Camomila para acalmar, gengibre para náuseas, folhas de framboesa que as parteiras antigas juravam ajudar gestantes. Bebeu devagar, sentada junto à lareira, tentando deixar o calor penetrar seus músculos tensos. Mas nada aliviava completamente o desconforto que insistia em pulsar como segundo coração em seu ventre. Foi quando ouviu a batida suave, mas inconfundível na porta de carvalho maciço. 3 toques educados, espaçados, hesitantes. Lady Isolde. A voz de Cedric era baixa, cuidadosamente modulada para não ser intrusiva, mas carregando preocupação genuína que ele não se esforçava para esconder. Vi luz sob sua porta. Está tudo bem? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior com força suficiente para deixar marca. Abrir a porta no meio da noite, quando estava vestindo apenas camisola de linho e roupão fino, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros em ondas desalinhadas, seria absolutamente imprudente, segundo todas as regras de decoro que governavam seu mundo. Mas a preocupação genuína na voz dele, combinada com a dor que continuava pulsando implacavelmente, fez suas defesas cederem. Entre, disse ela finalmente, ajustando rapidamente o roupão de seda azul sobre a camisola branca, certificando-se de que estava adequadamente coberta, mesmo sabendo que a situação toda já era escandalosamente inadequada. Cedric entrou carregando uma vela de cera de abelha em candelabro de prata, a chama dançando e projetando sombras oscilantes nas paredes. Ele ainda estava completamente vestido, embora com o colete de brocado desabotoado, revelando a camisa de linho branco por baixo, e as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, mostrando antebraços surpreendentemente musculosos para um nobre. Seus cabelos escuros estavam levemente desalinhados, como se ele também não estivesse conseguindo dormir, como se estivesse passando dedos frustrados através deles repetidamente. O que aconteceu? Perguntou ele imediatamente, fechando a porta atrás de si, com cuidado deliberado de não fazer barulho que pudesse acordar outros habitantes da abadia. Seus olhos cinzentos varreram o rosto dela com atenção médica, buscando sinais de perigo real. Apenas um incômodo, respondeu Isolde, tentando minimizar, mesmo sabendo que provavelmente era inútil mentir para alguém que parecia ler sua linguagem corporal melhor do que ela mesma. Não é nada grave. Realmente você não precisava... Dor? Interrompeu ele, aproximando-se com passos medidos que respeitavam o espaço pessoal, mas mostravam intenção clara de não ser dispensado facilmente. Ela assentiu relutantemente, admitindo o que o corpo já deixava óbvio, através da tensão em seus ombros, da palidez aumentada em seu rosto, da forma como continuava pressionando suavemente uma mão contra o ventre. Leve, mas insistente. Começou há cerca de 1 hora. Cedric colocou a vela sobre a mesinha lateral e, sem pedir permissão, puxou uma cadeira para perto dela. Minha irmã passou por 2 gestações, disse ele sentando-se. Aprendi algumas coisas. Onde dói exatamente? Isolde hesitou, mas havia algo na calma pragmática dele que a fazia sentir-se menos vulnerável. Aqui, disse ela, tocando levemente o baixo ventre. Pode ser tensão muscular, comentou Cedric. Ou a criança se acomodando. Há quanto tempo? 1 hora, talvez. Ele pensou por um momento, então se levantou e foi até a lareira, adicionando mais lenha até o fogo se avivar. Calor ajuda, disse ele, e distração também. Quer que eu leia algo? A oferta era tão inesperada que Isolde quase sorriu. Você leria para mim?
Por que não? Respondeu ele, pegando um livro que descansava sobre a cômoda. Tenho sido acusado de muitas coisas, mas voz monótona não está entre elas. E assim, sentado naquela cadeira com o livro aberto, Cedric começou a ler. Sua voz era grave e cadenciada, perfeita para narrativas. Isolde se acomodou melhor na poltrona próxima à lareira, deixando o calor e as palavras dissiparem lentamente a tensão. Não percebeu quando adormeceu, mas quando acordou, já amanhecendo, encontrou um cobertor cuidadosamente colocado sobre seus ombros e Cedric adormecido na cadeira, o livro ainda aberto sobre o colo. Algo mudou naquela noite. Uma barreira invisível desmoronou. Os 3 dias seguintes foram uma estranha mistura de rotina doméstica e intimidade crescente. Cedric revelou-se surpreendentemente prático em questões que a maioria dos nobres delegaria a criados. Ele mesmo preparava chás quando Isolde sentia náuseas, reorganizava almofadas quando ela precisava elevar os pés e discutia abertamente sobre planos para o futuro da criança, sem uma única vez sugerir que ela deveria desaparecer ou esconder-se. Foi durante uma caminhada pelo jardim coberto, em uma tarde onde o sol rompeu brevemente entre as nuvens, que Isolde finalmente fez a pergunta que a atormentava. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou ela, parando próxima a uma fonte congelada. A verdade completa, Cedric. Ele parou ao lado dela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Por um longo momento, apenas observou o gelo formando padrões na superfície da água. Porque meu pai me ensinou a ser um duque perfeito, disse ele finalmente. Frio, calculista, sempre priorizando a linhagem acima de tudo. E eu segui cada regra. Casei-me por dever com uma mulher que nunca amei e que nunca me amou. Quando ela morreu 3 anos depois, em um parto que não gerou herdeiro, percebi que havia desperdiçado anos em uma farsa. Ele olhou para Isolde e havia uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Quando te conheci naquele baile, pela primeira vez em anos, conversei com alguém que me via como homem, não como título. E sim, sabia quem você era. Sabia que nossas casas eram rivais. Mas naquela noite, nada disso importou. Isolde sentiu o peito apertar. E agora? Importa agora? Agora importa ainda menos, respondeu ele. Porque há algo maior em jogo. Alguém que vai herdar as consequências de nossas escolhas. E quero que essa criança cresça sabendo que foi desejada, não escondida. Ela não percebeu que estava chorando até sentir a mão dele tocando gentilmente seu rosto, enxugando as lágrimas com o polegar. Não precisa decidir agora, murmurou Cedric. Não precisa me amar, nem confiar completamente. Só precisa me permitir estar aqui. Isolde fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em meses sentir algo além de medo. Sentir esperança. Está bem, sussurrou ela. Fique. E quando abriu os olhos novamente, encontrou Cedric sorrindo. Não o sorriso educado e controlado que ele usava em público, mas algo genuíno e suave que transformava completamente seu rosto severo. Naquele instante, rodeada pelo frio do inverno e pelo calor de uma promessa inesperada, Isolde percebeu que talvez, apenas talvez, não estivesse tão sozinha quanto pensara. A paz frágil que haviam construído na abadia Greystone durou exatamente 7 dias. A notícia chegou através de um mensageiro frenético que galopou até o portão principal em uma manhã de neblina densa. Isolde estava no salão menor, revisando correspondências, quando ouviu o alvoroço. Cedric surgiu minutos depois, o rosto sombrio. Sua família sabe, disse ele sem rodeios. O mundo de Isolde pareceu desmoronar. Como? Alguém te viu entrando na carruagem que te trouxe aqui, explicou Cedric, aproximando-se. E sua ausência prolongada despertou suspeitas. Seu tio, Lord Matias, está vindo para cá.
Chegará antes do anoitecer. Isolde sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente na poltrona mais próxima. Lord Matthias Ravenshade era tudo o que ela temia em um tutor. Inflexível, obcecado pela reputação da casa, incapaz de ver pessoas além de peças em um tabuleiro político. Se descobrisse a verdade sobre a gravidez e, pior, sobre quem era o pai, ele vai me arrastar de volta, disse ela, a voz tremendo, e vai garantir que eu desapareça até que a situação seja resolvida discretamente. Cedric ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos geladas entre as suas. Não vou permitir, disse ele com firmeza. Ele não tem poder aqui. Esta é território neutro. Ele não precisa de poder, retrucou Isolde. Precisa apenas de convicção, e Matthias tem convicção de sobra. A tarde passou com uma lentidão torturante. Cedric tentou distraí-la, sugeriu que descansasse, mas Isolde não conseguia fazer nada além de esperar. Quando finalmente ouviram o som da carruagem se aproximando, ela já estava rígida de tensão. Lord Matthias Ravenshade desceu do veículo com a postura de quem carrega a autoridade de gerações. Alto, magro, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ele irradiava desaprovação antes mesmo de abrir a boca. Seus olhos estreitos varreram a fachada da abadia com desprezo mal disfarçado antes de fixarem-se em Isolde, que esperava no hall de entrada ao lado de Cedric. Sobrinha, disse ele, a voz cortante como vidro, imagine minha surpresa ao descobrir que você estava hospedada aqui, sozinha, com o Duque Valemon. Isolde ergueu o queixo. Não estou sozinha, tio. Há funcionários e... Poupe-me das desculpas, interrompeu Matthias, aproximando-se. Você sabe perfeitamente como isso parece, e considerando os boatos que já circulam... Que boatos? Perguntou Cedric, dando um passo à frente. Matthias o encarou com frieza. Os boatos que Vossa Graça deveria ter tido a decência de evitar ao não convidar minha sobrinha para um retiro privado. Eu que solicitei vir, mentiu Isolde rapidamente. Havia questões relacionadas às terras fronteiriças que... Não insulte minha inteligência, cortou Matthias, virando-se completamente para ela. Eu sei o que está acontecendo, Isolde. Sei há 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isolde sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como? Começou ela. Sua criada tem uma irmã que trabalha para mim, disse Matthias com satisfação cruel. Lealdade sempre foram sua fraqueza, minha cara. Confia demais nas pessoas erradas. Cedric deu outro passo à frente, colocando-se parcialmente entre Isolde e o tio dela. Se veio acusar ou ameaçar, pode poupar o fôlego, disse ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Lady Isolde está sob minha proteção. Matthias riu, um som seco e sem humor. Sua proteção, repetiu ele. Que conveniente. O nobre que arruinou minha sobrinha agora oferece proteção. Diga-me, Vossa Graça, isso é consciência pesada ou apenas desejo de controlar o escândalo antes que afete sua própria reputação? É responsabilidade, respondeu Cedric, cada palavra medida. Algo que você claramente não entende. Responsabilidade seria ter mantido distância, retrucou Matthias. Mas já que falhou nisso, vou lidar com as consequências. Isolde voltará comigo hoje. Há um convento na Escócia que aceita situações delicadas. Ela ficará lá até que a criança nasça e seja encaminhada para a adoção. Depois disso, se ainda houver reputação a salvar, veremos. Isolde sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um convento. Adoção forçada. Apagamento completo de sua existência e da criança. Não, disse ela, a voz saindo mais forte do que esperava. Não vou. Matthias estreitou os olhos. Não está pedindo opinião, querida. E eu não estou oferecendo escolha, interveio Cedric, aproximando-se ainda mais de Matthias. Lady Isolde permanecerá aqui enquanto decidir o que quer fazer.
E quando essa decisão for tomada, será respeitada. Você não tem autoridade sobre ela, sibilou Matias. Talvez não, concordou Cedric, mas tenho sobre este território. E enquanto ela estiver aqui, está protegida por lei de qualquer tentativa de remoção forçada, a não ser que prefira testar isso em tribunal. A ameaça pairou no ar como lâmina suspensa. Matias era muitas coisas, mas não era tolo. Um confronto legal público exigiria expor exatamente aquilo que pretendia esconder. Isso não acabou, disse ele finalmente, recuando um passo. Você pode protegê-la por enquanto, Valemon, mas eventualmente ela precisará enfrentar as consequências. E quando isso acontecer, espero que sua preciosa responsabilidade ainda esteja presente. Ele virou-se para Isolde uma última vez. Você está destruindo tudo que nossa família construiu, disse ele, a voz carregada de decepção amarga. Espero que essa criança valha o preço. E sem esperar resposta, saiu batendo a porta atrás de si. Isolde permaneceu imóvel por longos segundos depois que o som da carruagem se afastou. Então, como se todas as forças a abandonassem de uma vez, seus joelhos cederam. Cedric a pegou antes que caísse, segurando-a contra o peito, enquanto ela finalmente permitia que as lágrimas represadas por semanas escapassem. Eu destruí tudo, soluçou ela contra o tecido de sua camisa. Ele está certo. Manchei o nome da família, coloquei você em risco e para quê? Para quê? Para dar a essa criança uma chance de ser amada, respondeu Cedric, apertando-a com mais força. E isso, Isolde, vale qualquer preço. Ela chorou até não ter mais lágrimas, e durante todo esse tempo ele apenas a segurou, deixando que o peso de meses de segredo e medo finalmente encontrassem vazão. Os dias que se seguiram foram marcados por uma calma tensa. Matias não retornou, mas enviou cartas formais exigindo que Isolde voltasse para casa. Ela as queimou todas sem responder. Cedric, por sua vez, tomou medidas práticas. Consultou advogados sobre possibilidades legais de proteger Isolde e a criança. Enviou discretas correspondências a aliados da corte, testando o terreno político. E, mais importante, permaneceu presente. Foi em uma noite particularmente fria, quando nevava lá fora e a lareira crepitava com força, que Isolde finalmente verbalizou o que estava sentindo. Estavam sentados em poltronas opostas na biblioteca. Ela com um livro no colo que não estava realmente lendo. Ele revisando documentos. O silêncio era confortável, do tipo que só surge entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Cedric, disse ela suavemente. Ele ergueu o olhar. Sim? Por que você não questiona se a criança é realmente sua? A pergunta havia lhe ocorrido várias vezes. Ele nunca exigira provas, nunca insinuara dúvidas. Simplesmente aceitara. Cedric colocou os papéis de lado, dedicando-lhe atenção completa. Porque confio em você, respondeu ele simplesmente. E porque, mesmo se houvesse dúvida, a questão relevante seria: você precisa de proteção? A resposta é sim. Então, o resto é secundário. Isolde sentiu algo apertar em seu peito. Não era a primeira vez que ele a surpreendia, mas cada vez parecia penetrar um pouco mais fundo. Você é um homem incomum, disse ela. Prefiro pensar que sou apenas honesto, respondeu ele, permitindo-se um meio sorriso. E talvez um pouco cansado de jogos. Ela fechou o livro, colocando-o de lado. Posso te fazer outra pergunta? Sempre. Aquela noite, no baile, foi realmente decisão consciente? Ou algo que você se arrependeu depois? Cedric se inclinou ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua expressão era séria, mas não fechada. Menti para mim mesmo por semanas depois, admitiu ele. Disse que havia sido um erro, uma fraqueza. Mas a verdade é que foi a primeira coisa genuína que fiz em anos. E sim, assustou-me.
porque significava que eu ainda era capaz de sentir algo além de dever. E agora? Perguntou Isolde. Ainda assusta? Ele segurou o olhar dela por longos segundos. Sim, disse ele, mas por motivos diferentes. Agora assusta porque importa, porque não é apenas sobre mim. Havia algo na intensidade daquele olhar que fazia o ar entre eles vibrar. Isolde sentiu o pulso acelerar, uma onda de calor subir por seu pescoço, apesar do frio lá fora. Começou ela, mas as palavras morreram quando Cedric se levantou e caminhou lentamente até sua poltrona. Ele parou diante dela, estendendo a mão. Posso? Perguntou ele, o tom baixo. Isolde não tinha certeza do que ele estava pedindo permissão para fazer, mas colocou sua mão na dele de qualquer forma. Cedric a puxou gentilmente para ficar de pé, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Quero te mostrar algo, disse ele. Ela o seguiu intrigada, enquanto ele a conduzia até uma das janelas altas que davam para os jardins cobertos de neve. A noite estava clara, estrelas pontilhando o céu negro. Vê aquele carvalho ali? Perguntou Cedric, apontando para uma árvore imponente próxima ao muro do jardim. Sim. Meu avô o plantou quando herdou este lugar, contou ele. Na época, era apenas uma muda frágil. Todos disseram que não sobreviveria ao primeiro inverno, que o solo era ruim, o clima severo demais, mas ele insistiu. Protegeu-a, cuidou dela, acreditou quando ninguém mais acreditava. Ele virou-se para Isolde. Agora é a árvore mais forte do jardim, e sabe por quê? Porque teve alguém que não desistiu. A metáfora não era sutil, mas era sincera. Isolde sentiu lágrimas picarem seus olhos novamente, mas desta vez não eram de desespero. Você está dizendo que não vai desistir, murmurou ela. Estou dizendo que já não é mais uma opção, respondeu Cedric, porque em algum momento das últimas semanas isso deixou de ser responsabilidade e se tornou escolha. Ele ergueu a mão livre, hesitando por uma fração de segundo antes de tocar gentilmente o rosto dela. Não precisa me amar de volta, disse ele, a voz rouca. Mas precisa saber que eu escolho estar aqui, todos os dias, independente do que vier. Isolde fechou os olhos, permitindo-se absorver aquelas palavras. Quando os abriu novamente, encontrou Cedric tão próximo que podia sentir o calor dele, o cheiro discreto de madeira e couro que parecia ter se tornado familiar sem que ela percebesse. E se eu quisesse? Perguntou ela quase sem fôlego. E se eu quisesse te amar de volta? Algo mudou na expressão dele. A máscara de controle deslizou, revelando vulnerabilidade pura. Então, eu passaria o resto da minha vida tentando merecer isso, respondeu ele. Não houve beijo. Não naquela noite, mas quando Cedric a puxou gentilmente para um abraço, Isolde sentiu algo mais profundo do que paixão. Sentiu segurança, aceitação, a promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, ela não enfrentaria sozinha. E pela primeira vez em meses, o futuro pareceu menos aterrorizante. A decisão de tornar tudo público veio 3 semanas depois. Isolde já não conseguia esconder a gravidez, e permanecer na abadia indefinidamente não era sustentável. Cedric propôs uma solução audaciosa: anunciar formalmente o noivado e assumir a paternidade antes que os boatos ganhassem vida própria. Será um escândalo de qualquer forma, argumentou ele durante uma discussão noturna. Mas se controlarmos a narrativa, podemos ao menos torná-la nossa história, não a deles. Isolde hesitava, não por dúvida em relação a Cedric, mas por preocupação com o que isso significaria para ele. Sua reputação sofrerá, disse ela. As pessoas dirão que você foi fraco, manipulado, que traiu sua própria classe ao se associar com a casa rival. Deixe que digam, respondeu ele com uma convicção que a surpreendeu. Reputação construída em mentiras não vale nada. Prefiro um nome manchado pela verdade do que intacto pela covardia.
Foi essa declaração que finalmente a convenceu. O anúncio foi feito através de uma carta formal, enviada às principais casas da nobreza. O texto era direto. Duque Cedric Vallemont e Lady Isolde Ravenshade haviam descoberto, através de circunstâncias particulares, que compartilhavam mais do que apenas fronteiras territoriais. Um compromisso formal seria firmado, e a união selaria não apenas um vínculo pessoal, mas a possibilidade de paz entre duas famílias há muito divididas. A menção à gravidez era oblíqua, mas suficientemente clara para quem quisesse entender. A data de casamento seria em 2 meses, antes que a gestação se tornasse impossível de disfarçar sob véus e vestidos. A reação foi explosiva. Lord Matthias enviou uma carta furiosa, deserdando Isolde e cortando todos os laços familiares. Outras casas da nobreza se dividiram entre escândalo e curiosidade. Alguns elogiaram a ousadia de Cedric em assumir responsabilidade publicamente. Outros murmuravam sobre traição e fraqueza. Mas houve um grupo que surpreendeu ambos. Jovens nobres, especialmente mulheres, que viram na história uma quebra de padrões sufocantes. Cartas de apoio discreto começaram a chegar, algumas anônimas, outras assinadas por damas que também haviam sentido o peso de expectativas impossíveis. "Parece que iniciamos algo", comentou Isolde, lendo uma carta particularmente tocante de uma jovem condessa. "Ou apenas demos voz ao que muitos já pensavam", respondeu Cedric. Os 2 meses seguintes foram um redemoinho de preparativos. Cedric insistiu que o casamento fosse realizado na propriedade Vallemont. Uma declaração pública de que Isolde seria recebida com todas as honras devidas a uma duquesa. Isolde, por sua vez, trabalhou discretamente nos preparativos do enxoval da criança, costurando pequenas peças com uma dedicação que teria sido impossível semanas antes. Houve momentos difíceis, noites em que a ausência de sua família pesava como chumbo, dias em que o olhar julgador de estranhos nas poucas vezes que saía em público fazia suas defesas vacilarem. Mas sempre, sem falhar, Cedric estava ali. Não com palavras vazias de conforto, mas com presença sólida. Uma mão no ombro quando a ansiedade ameaçava sufocar. Uma conversa sobre temas completamente alheios quando ela precisava esquecer. A disposição silenciosa de compartilhar o peso sem exigir gratidão. Foi nesse período que Isolde percebeu algo fundamental. Amor não era apenas a intensidade de uma noite roubada, era também a escolha diária de permanecer. E Cedric permanecia. O casamento aconteceu em uma manhã de janeiro surpreendentemente clara, como se o próprio universo tivesse decidido conceder uma pequena bênção após meses de tempestades. O céu estava de um azul pálido e delicado, quase translúcido, sem uma única nuvem para manchar sua perfeição. A neve que havia caído durante a noite anterior cobria os jardins extensos de Vallemont, como um manto imaculado de pureza. Cada floco cristalizado, refletindo a luz do sol fraco do inverno, em milhares de pontos brilhantes, que faziam os olhos arderem quando observados diretamente. O ar estava gelado, mas paradoxalmente agradável, daquele tipo de frio seco e limpo que queima os pulmões, mas faz sentir-se vivo. Isolde acordou antes do amanhecer, incapaz de dormir, o coração oscilando entre ansiedade e uma esperança cautelosa que ela ainda não se permitia abraçar completamente. Passou a manhã sendo preparada por criadas silenciosas que trataram-na com uma deferência respeitosa que ela não estava acostumada. Não mais como escandalosa ou manchada, mas como a futura duquesa Vallemont, uma posição que carregava poder próprio independente das circunstâncias. O vestido havia sido encomendado especialmente, criado por uma modista discreta que não fez perguntas incômodas. Era de seda pura cor de marfim, não o branco virginal tradicional, mas um tom mais suave, mais honesto, que brilhava como pérola sob a luz.
O corte era magistral. Começava em decote modesto que emoldurava o colo sem expor excessivamente, com mangas longas de renda delicada que terminavam em pontas sobre as mãos. A cintura império começava logo abaixo do busto, e dali o tecido caía em pregas generosas e estratégicas que não apenas acomodavam, mas honestamente abraçavam a barriga agora de 6 meses, inegável sob as camadas de seda. Não havia vergonha naquele vestido, apenas aceitação tranquila da realidade. Nos cabelos, agora soltos em ondas suaves, que caíam até a metade das costas, como raramente permitia em público, uma única rosa branca grande como punho, presente de Cedric, entregue na noite anterior por uma criada, acompanhada de um bilhete curto, mas significativo que dizia apenas "para novos começos, para escolhas conscientes, para nós". Ela havia lido aquelas palavras talvez 50 vezes antes de dormir, memorizando cada loop da caligrafia dele. A cerimônia foi deliberadamente pequena, íntima, sem a pompa exagerada que normalmente acompanhava uniões entre casas nobres. Apenas testemunhas legalmente necessárias, alguns aliados próximos de Cedric que haviam provado lealdade consistente, e um padre de cabelos grisalhos e olhar bondoso que não fez nenhuma pergunta desconfortável sobre prazos ou circunstâncias. A capela privada da propriedade Valemon, pequena, mas lindamente preservada, estava decorada apenas com velas de cera de abelha perfumada e ramos de pinheiro que enchiam o ar com fragrância fresca de floresta. Quando Isolde entrou caminhando sozinha pelo corredor central, sem pai para entregá-la, sem família para testemunhar, apenas sua própria coragem sustentando cada passo, viu Cedric esperando diante do altar e sentiu algo expandir em seu peito. Ele usava trajes formais completamente negros, com detalhes em prata, a postura militar impecável, mas seus olhos, quando encontraram os dela, não continham a frieza aristocrática usual. Havia algo mais suave ali, algo vulnerável. Quando finalmente ficaram lado a lado, tão próximos que ela podia sentir o calor dele, apesar do frio da capela, o padre começou os ritos tradicionais. As palavras lavaram sobre eles, antigas, familiares, carregadas de peso de séculos de uniões feitas sob estas mesmas bênçãos. Mas foi quando chegou a hora dos votos pessoais, quando Cedric deslizou o anel de ouro com incrustações de safira em seu dedo, frio inicialmente, depois aquecendo contra sua pele, e pronunciou as palavras que os ligavam legalmente perante Deus e sociedade, que Isolde sentiu algo além de alívio prático ou gratidão por proteção oferecida. Sentiu pertencimento genuíno, sentiu escolha mútua, sentiu o futuro se abrindo onde antes havia apenas parede. E quando ele a beijou, o primeiro beijo verdadeiramente real, desde aquela noite fatídica tantos meses atrás, não roubado ou frenético, mas deliberado e público e completamente deles, foi com uma ternura cuidadosa que continha todas as promessas que já haviam sido feitas em silêncio durante semanas de aprendizado mútuo e confiança construída, tijolo por tijolo. Seus lábios eram quentes contra os dela frios, firmes, mas não exigentes, uma pergunta tanto quanto afirmação. E quando se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Isolde viu nos olhos dele algo que a fez perceber com clareza cristalina. Isto não era solução prática para problema social. Era começo de algo genuinamente real. O banquete posterior foi moderado, mas caloroso. Alguns convidados ainda carregavam reservas visíveis sobre a união, mas a maioria reconhecia, mesmo que relutantemente, que havia coragem naquela decisão. Foi durante a dança de abertura, com Isolde girando lentamente nos braços de Cedric, ao som de uma valsa suave, que ele finalmente disse as palavras que havia guardado. "Eu te amo", murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Não porque deve,
mas porque escolhi, e vou continuar escolhendo. Isolde sentiu lágrimas quentes escorrerem pelas bochechas, mas desta vez eram de alegria pura. Eu também te amo, respondeu ela, a voz embargada. Mais do que pensei ser capaz. E ali, em meio à música e aos olhares curiosos, selaram não apenas um matrimônio, mas uma parceria forjada em adversidade e solidificada em escolha consciente. 6 meses depois, em uma manhã de verão, Isolde deu à luz uma menina. O parto foi difícil, mas não perigoso. Quando colocaram a criança em seus braços, pequena e rosada e tão perfeitamente formada, Isolde sentiu algo se expandir em seu peito de uma forma que nunca imaginara possível. Cedric estava ao seu lado, o rosto marcado por uma mistura de alívio e admiração reverente. Ela tem seus olhos, disse ele, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. E sua teimosia, aposto, respondeu Isolde, rindo através das lágrimas. Eles a chamaram de Helena, um nome que significava luz, porque era exatamente isso que ela havia trazido para ambos. Luz após meses de sombra. Nos dias seguintes, enquanto Isolde se recuperava, Cedric assumiu um papel que poucos nobres aceitariam. Cuidou pessoalmente da filha. Trocava fraldas sem reclamar, caminhava pelos corredores às 3 da manhã, embalando-a quando chorava, cantava canções de ninar com sua voz grave, que fazia a bebê se acalmar instantaneamente. Observando-o uma noite, segurando Helena contra o peito enquanto explicava a ela, em tom absolutamente sério, as complexidades da gestão de terras, Isolde sentiu seu coração transbordar. Você é um pai notável, disse ela suavemente. Cedric ergueu o olhar, sorrindo. Estou apenas fazendo o que deveria ser natural, respondeu. Estar presente. E foi naquele momento, vendo o homem que fora seu inimigo social se tornar sua maior âncora, que Isolde compreendeu completamente. As melhores histórias não eram aquelas sem dificuldades, mas aquelas onde as dificuldades eram transformadas em fundações sólidas. 1 ano depois do casamento, a paz entre as casas Valemont e Ravenshade estava oficialmente selada. Lord Matias, confrontado com a popularidade surpreendente da união e a irrelevância crescente de sua oposição, cedeu e reconheceu formalmente Isolde como Duquesa Valemont. O reconhecimento veio tarde demais para significar reconciliação real. Isolde não sentiu alegria particular com a carta formal, mas sentiu fechamento. Foi em uma tarde de outono, caminhando pelos jardins de Valemont com Helena nos braços e Cedric ao lado, que ela finalmente verbalizou o que sentia. Sabe o que é mais estranho? Disse ela. Eu deveria estar arruinada. Segundo todas as regras que aprendi, deveria ser uma pária, mas nunca me senti tão completa. Cedric pegou sua mão livre, entrelaçando os dedos. Porque você não aceitou ser definida pelas regras deles, disse ele. Criou as suas próprias. Isolde sorriu, observando Helena brincar com um dos botões de seu vestido. Nós criamos, corrigiu ela, juntos. E enquanto caminhavam sob os carvalhos centenários, com as folhas douradas caindo ao redor como bênçãos silenciosas, Isolde percebeu que o futuro que tanto a aterrorizara havia se transformado em algo inesperadamente belo. Não porque estava livre de julgamentos ou dificuldades, mas porque, pela primeira vez, ela não estava enfrentando-os sozinha. Tinha escolhido. Cedric havia escolhido. E essa escolha, renovada todos os dias, era mais forte do que qualquer tradição ou título. Era amor, real, imperfeito e completamente deles. E isso, no final, valia todos os escândalos do mundo. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, Si quieres al...
No, Si nos no, das un dinero, cofre. podemos matarlo por ti. No, 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 sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató Pero- igual. A ver, a ver, a ver, a ver. Se convirtió en monstruo. Sí, sí, son los Mimic. Uy, vamos, 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 vamos. No, Vamos, no, no, vamos, no, no, yo voy, yo voy. voy. No, No, no. yo te acompaño, yo te acompaño. Yo soy un matador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las No, gitanas que dicen no. que, ay, te leo la mano y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No, no te voy a cobrar nada. No, Tranquila. no. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? Ya, Por Calmación. favor, quiero acabar con el monstruo. por eso, ahí... ¿Dónde está? Dime. No, ¿Aquí está, adentro? no, está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? Sabía, yo viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas. Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. Yo solo No, quiero pero matar al yo monstruo. quiero lo que da el monstruo, pues yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. En serio. Sí, yo creé Minecraft, de hecho. De verdad. Sí, eres sí, programadora. sí. Guau, increíble. Yo programé, yo soy Notch. ¿En serio? Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Notch. Te vengo aquí para cuidarte. Sí, calmado, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy. Bueno, saco captura, le Saca- saco foto. sí, le saco sácale foto. foto, sácale Lo foto. identifico, lo Después lo identifico, vamos a lo funar, depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. identifico. Ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... igual está lejos. ¿En qué estamos llegando? No importa. Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá. Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí, ¿No te mueres? es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí. Acá mismo, mira, aquí está. ¡Hola! ¡Ah! Oye, carnal, yo no. Dime. Espero que estén mis cosas. Y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. De nuevo estoy devolviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Ok, ya, a ver. Necesitamos una canción.
Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja, bruja la sangre. Que corre por la calle. Bruja, bruja la sangre. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. Eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillos, pero no importa. Eso. Toma, toma, toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te robo el celular. Jaja. La niña se pinta. Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Si se fue y me robó, chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día te digo. Está ahí, no se movió de ahí, no puedo creerlo. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay. Terremoto. Tempito. Necesito comer porque... ¡Ajá! A las frías, pero no suben una polla. Ya, chica, ya. Chica, ya. Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. ¿Se está yendo? Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Yo no quiero eso viene. Dile muévete. ¿Cómo está Yumen? Muévete. Así, así. Dile muévete. Ay, muévete. Me muevo así, así, así. Muévelo así. Muévelo así. Muévelo así. ¡Ah! Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Toma. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.